Você já parou para pensar que o celular no seu bolso é milhões de vezes mais poderoso que o computador que levou o homem à Lua? É incrível. Mas tem um segredo que as grandes empresas não te contam com frequência. Nós estamos batendo de cara em um muro. Por décadas, a regra foi simples. Para deixar os computadores mais rápidos, bastava diminuir o tamanho dos componentes dentro do chip. Imagine que esses componentes, chamados transistores, são como interruptores de luz minúsculos. Quanto menores eles são, mais cabem no chip e mais rápido o seu celular pensa. Só que chegamos num limite bizarro. Esses interruptores ficaram mas tão pequenos, que estão quase do tamanho de um átomo. E não dá para cortar um átomo ao meio sem causar uma explosão nuclear. Então, como a gente faz para a tecnologia continuar evoluindo e a inteligência artificial ficar mais esperta? A resposta é genial. A gente parou de tentar apenas diminuir e começou a mudar a forma. Pensa numa mangueira de jardim. Para parar a água, você aperta a mangueira, certo? Nos chips antigos, o controle que desligava a energia só apertava a mangueira por 3 lados. Às vezes, um pouco de energia vazava. Isso gasta sua bateria e esquenta o celular. A nova tecnologia que está chegando agora é como se fosse uma mão mágica que aperta a mangueira por todos os lados, 360 graus. O nome técnico é complicado, Gate All Around, mas a ideia é simples, controle total, nada vaza. Isso significa que seu próximo celular vai ser muito mais potente, mas gastando muito menos bateria, porque ele não desperdiça energia tentando fechar a torneira. Mas não adianta ter um motor potente se não chega a gasolina, certo? Um dos maiores problemas dos chips hoje é a bagunça. Imagine que você está construindo uma casa e decide passar os fios de eletricidade e os canos de água tudo pelo mesmo buraco no teto, misturado com a internet. Vira um caos, certo? Até hoje, os chips eram assim. A energia e os dados disputavam o mesmo espaço na parte de cima do chip. A nova ideia revolucionária? Jogar a energia para o porão. Isso se chama alimentação traseira. Os engenheiros decidiram colocar todos os cabos de força na parte de trás do chip, deixando a parte da frente livre só para a troca de informações. Resultado, o trânsito flui melhor, o chip não esquenta tanto e tudo funciona mais rápido. É como arrumar a fiação daquela casa bagunçada. E o futuro? Bom, se não dá para construir para os lados porque acabou o terreno, ou seja, o chip já está minúsculo, a solução é construir para cima. Lembra das grandes cidades? Quando falta espaço no chão, a gente constrói prédios. Os chips do futuro vão fazer exatamente isso. Em vez de colocar um interruptor do lado do outro, vamos empilhar um em cima do outro. É a era dos chips 3D. Isso vai permitir colocar trilhões de transistores num espaço minúsculo. É isso que vai permitir que a inteligência artificial rode direto no seu celular, sem precisar de internet, entendendo o que você fala e o que você vê em tempo real, sem travar. Muitos diziam que a evolução dos computadores ia parar, que a lei de Moore tinha morrido. Mas a engenharia humana é teimosa. Nós reinventamos a forma, a fiação e a arquitetura dos chips. O que vem por aí nos próximos 5 anos vai fazer o seu celular atual parecer uma calculadora antiga. Estamos entrando na era da supereficiência. E você, está pronto para ter um supercomputador no bolso ou acha que a tecnologia já está rápida o suficiente? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo para a gente continuar descomplicando o futuro. Até a próxima!